acontece uma grande catástrofe natural, quando acontece aí uma tragédia, um tsunami, quando acontece aí de morrer milhares de pessoas, o que acontece? As pessoas falam: ah, isso é final dos tempos. Não é assim que as pessoas falam? E até alguns jornais, até o repórter fala, né? Isso é final dos tempos. Você vê lá uma grande tragédia, daí o jornalista, quando fala, ele fala: ó, isso é final dos tempos. Então, com certeza, eles saberão que tudo o que está acontecendo é o que estava relatado na palavra do Senhor. Tá certo, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, amém. Vamos avançar. Daí nós temos a sexta taça. O rio Eufrates seca. Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para a vinda dos reis do Oriente. A secagem do rio Eufrates é uma preparação para a vinda dos reis do Oriente, do leste asiático. Os reis do Oriente, aqui mencionados, são muito provavelmente a China. Essa é a única referência sobre a China em toda a Bíblia. Geograficamente, o rio Eufrates separa o Oriente Médio do resto da Ásia. Ao secar, os chineses poderão vir com seus exércitos também por terra, até chegarem no vale de Megiddo, ou Armagedon, para a última batalha contra Jesus. Isso daqui também nós vamos falar melhor amanhã, quando eu vou apresentar o que significa essa batalha do Armagedon. Amanhã a gente vai explicar melhor. E a sétima taça. Antes disso, acredita-se que os reis do Oriente sejam mesmo os chineses pelas fortes razões abaixo. Vamos ver o que significa isso. A China é o país mais populoso do mundo, cerca de 1,3 bilhão de habitantes. É um país avançadíssimo em tecnologia. No fim do ano passado, enviou um homem ao espaço. Essa notícia aqui não é atual, só para você entender, tá? Essa pesquisa aqui eu fiz foi no ano passado. Estou usando os mesmos slides. No fim do ano passado, enviou um homem ao espaço, tornando-se o terceiro país do mundo a enviar voos tripulados ao espaço. É avançadíssimo também em poder bélico. A China já mostrou seu poderio em sua tentativa para reanexar Taiwan, lançando mísseis no mar de Taiwanês. Portanto, ninguém sabe ao certo o que existe no arsenal chinês. Esta é a razão que todos os países do mundo temem e vivem entrar em atrito com os chineses. A China é o único país com um regime comunista forte. Há 180 anos, Napoleão chegou a declarar o seguinte: quando a China acordar, o mundo irá tremer. A China sempre perseguiu e matou cristãos ao longo da história. Na China é proibido o ensino da Bíblia a menores de 18 anos. Portanto, é um país cujos líderes odeiam a Jesus Cristo. Isso aqui são tudo coisas prováveis, né? Quando a gente está falando de escatologia, nós andamos muito por esse campo da suposição. Então se supõe, nós não temos afirmações. Então você vai ver, por exemplo, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a volta de Cristo, algumas coisas nós podemos afirmar. O que a gente pode afirmar? O que está categoricamente colocado dentro da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aquilo que nós interpretamos, isso pode sim ser questionado. Então, tudo isso que nós apresentamos aqui são coisas questionáveis. Pode ser que sim, como também pode ser que não. Tá certo, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Vamos avançar. Agora sim, a sétima trombeta, a sétima taça, melhor dizendo. O maior terremoto da história da humanidade, seguido de uma chuva de pedras. Apocalipse 16, do versículo 17 ao 21, diz o seguinte: e o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes,
e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ira fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, cerca de 34 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. É o último dos julgamentos. O santuário exclama: está feito. Ocorre então o terremoto mais violento de toda a história da humanidade. Então, se desde lá do início nós estamos observando que Deus usa, por exemplo, o terremoto como fonte do seu juízo, na última taça ser derramada, na sétima taça, mais uma vez, um grande terremoto vai abalar as estruturas da terra. Então, se hoje, com o tremor que acontece em determinados lugares, já causa um estrago absurdo, tente imaginar um terremoto em proporções de toda a terra. Então, tudo aquilo que ainda estiver de pé na terra vai cair, sem dúvida, com esse terremoto. Então, muitas pessoas serão destruídas quando acontecer tudo isso. Tá certo, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Amém? Amém? Então, aqui encerra esse momento das 7 taças. Pode passar para mim. Então, encerra aqui o julgamento de Deus sobre a terra. Pode passar. E tudo fica pronto para o aparecimento glorioso de Jesus na terra. Nós vamos agora dar uma parada para a gente pensar em tudo que nós conversamos. Eu quero perguntar se daquilo que eu apresentei hoje, se daquilo que eu apresentei ontem ou na segunda-feira, alguém aqui quer fazer uma pergunta. Eu tenho algumas para falar, mas se você tiver alguma dúvida aqui, eu quero que você se manifeste. Pode levantar a mão e perguntar. Tá? Vamos lá. Eu não sei se é meio relacionado a isso. Esses dias eu estava olhando Apocalipse e eu estava lendo sobre as trombetas, as 7 trombetas. Certo. E eu li que só tinha, mas eu estava apontando até a sexta. A 7ª é a trombeta que tiver ouvido a voz de Cristo. Vamos ler aqui. Volta lá para mim, por favor, irmão. Na 7ª. Isso. Apocalipse 16. Vamos ler lá. O versículo, ou melhor, é o 15. Apocalipse 15 fala o seguinte: e vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas era consumida a ira de Deus. Ou melhor, você não perguntou da taça, você perguntou das trombetas. Eu vi errado, desculpa. Você falou, não foi da taça, foi das trombetas. Apocalipse 11, versículo 15, fala sobre a 7ª trombeta. Versículo 15, 11 e 15. Tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui mostra a 7ª trombeta. Tá certo? Mas alguém quer perguntar? A irmã te levanta a mão. O pastor falou ontem sobre as pessoas que tinham morrido. Quem morreu em Cristo se dormirá e acordará para o julgamento final. Sim. E as pessoas que foram batizadas, mas eram cristãos, batizadas, mas estavam desviadas, estavam levando uma vida conturbada, essas pessoas também Certo. condenadas para ser julgadas, ou elas já estão perecendo? Então, a pessoa, é um assunto que está relacionado com aquilo que nós chamamos de soteriologia, que é o estudo da salvação. Neste caso, existem algumas doutrinas que vão dizer que a pessoa, uma vez que ela aceitou Jesus, uma vez que ela batizou, ela já está salva, ela já está garantida, digamos assim, no reino de Deus. Pensando por essa premissa, então a pessoa
que morre numa situação como essa, ela vai para o céu. Porém, isso é extremamente questionável. Nós não, a teologia no geral não leva para esse lado. Não vai dizer que uma vez a pessoa batizada, ela já está salva. Então, se a pessoa, por exemplo, ela batizou, mas ela está longe dos caminhos do Senhor, e ela morre longe dos caminhos do Senhor sem se arrepender, ela vai despertar não no arrebatamento, ela vai despertar no juízo final, e ela vai despertar para o julgamento. É um ponto também que me perguntaram, né? Como que a pessoa está? Está acordada, está dormindo, está em pé, está no céu, está no inferno? Então é difícil nós falarmos isso, mas a gente pode tirar algumas conclusões. Não dá para se afirmar assim categoricamente, mas a gente pode pensar algumas coisas. A pessoa, ela está hoje, a pessoa que morre sem Deus, ela já está sofrendo. E a pessoa que morre com Deus, ela já está em um lugar de paz, digamos assim. O que a gente precisa entender, e é algo praticamente impossível, é que a questão do tempo é para a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. As coisas de Deus, elas são extratemporais. Por isso que a Bíblia fala que um dia para Deus, como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, a pessoa morre, ela não está mais nesse tempo como o nosso, ela já vai entrar em uma outra dimensão de tempo. Então, pode ser que aquele morrer e aquele aparecer novamente para o julgamento seja, por exemplo, um abrir e fechar de olhos, mas já está sofrendo, podemos dizer isso. E a pessoa que está com Deus, ela já está, ou melhor, a pessoa que morre com Deus, ela já está em um lugar, digamos que, de descanso, tá certo? O inferno em si ainda será inaugurado, diz a palavra de Deus, tá bom? Deu para esclarecer? Então, amém. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Ontem uma pessoa me perguntou e falou assim: pastor, desculpa a pergunta, sei que minha pergunta é boba. Eu falei, não tem pergunta boba, né? Às vezes a gente não explicou bem, então a gente volta lá e explica novamente. Alguém quer perguntar? Não precisa ter vergonha, queridos, amém? Quer fazer algum comentário? Ontem a Karina tinha me feito uma pergunta, eu esqueci a pergunta que você me fez, Karina. Foi sobre o que você falou hoje, se essas pessoas, depois dessas fases, ela ainda teria chance de ser arrebatadas por Deus. A salvação, no caso, nesse período, né? Então foi como aquilo, como eu já expliquei, vai existir salvação. Hoje a pessoa, ela é salva pela graça. A pessoa, ela é salva pela graça. Nesse momento, quando chegar aqui no julgamento de Deus, a pessoa será salva pelo seu sangue. Então, se a salvação hoje é pela graça por causa do sangue de Jesus que foi derramado, aqui não. Aqui a pessoa, ela vai derramar o seu sangue. Não é que ela será crucificada, ela vai sofrer. E aqueles que quiserem servir ao Senhor nessa época serão perseguidos e muitos serão mortos, mas terão a salvação eterna, vão morar também ao lado de Deus. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi muito bem. Porque assim, a palavra fala que a salvação se dá para aqueles que têm o nome no livro da vida. Que o livro da vida é livre. Você está com o texto aberto? Onde que é? Um pouquinho mais para frente. Versículo 20, versículo 15, né? Certo. Vamos ler aqui então. Vamos ler a partir do 11. Apocalipse 20, a partir do 11.